O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo aonde? Para se livrar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. É bom demais. Eu estou correndo porque querem me matar. Aí o anjo diz assim: Deus é contigo, homem. Aí ele disse: tá bom, mas daqui a pouco pode aparecer os filisteus e tirar minha vida aqui. Aí o anjo diz assim: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto, essa desgraça que está acontecendo? Por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas? Cadê as maravilhas que nossos pais contaram? Que o Deus abriu o mar vermelho, que cuidou do povo no deserto, que abriu o Jordão. Cadê? Dizendo, ele falando: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Tá bom, Gideão, fale. Quer falar mais? Fale. Aí Gideão fala bem à vontade, desabafa, né? Bora, estou sofrendo, cadê Deus? Aí o anjo diz assim: então o Senhor olhou para ele, o Senhor olhou para ele e lhe disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E diz mais: e ele disse: ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Como eu vou livrar? E o Senhor disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas, como se fosse um só. Quem foi que falou? Quem foi que falou? Toma essa palavra e diz: Deus, eu creio, Senhor. Eu tomo essa palavra, Senhor. Eu posso ser o menor, a minha família não tem nem nome, mas eu creio que o Senhor está comigo e eu vou romper, Senhor. Fecha teus olhos, Pai. Te agradeço nesta noite pela tua misericórdia, Senhor. Nos cobre com teu sangue e nos livra de todo mal. Assim eu te peço, te agradeço em nome do teu Filho que vive e reina para todo sempre. Quem crê diz: podeis sentar toda a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois todos os dias nós temos lutas e batalhas, todos os dias. Aquele que não tem luta, eu acredito que ele não é normal ou não vive na terra. Mas todos que é normal, todos que vivem uma vida de normalidade, da normalidade que não, que na realidade você talvez diz: pastor, o que é normalidade hoje em dia? Que estamos vivendo uma loucura, e de fato, estamos vivendo tempos ansiosos. E a palavra do Senhor diz assim, que não andeis ansiosos com coisa alguma, de fato. Mas o povo está ansioso. O povo está preocupado com o dia de amanhã, está preocupado com tanta coisa. Mas poucos estão preocupados se Deus está se agradando daquilo que você está fazendo, ou a forma que você está vivendo. É ou não é? Então, há uma guerra, há uma luta todos os dias que nós precisamos pedir a Deus sabedoria para driblar, se livrar. Porque tem tanto crente que está enfrentando uma luta, e é uma guerra que você tenta resolver e não consegue resolver. Parece que você perdeu o jeito. Parece que você perdeu a maneira de lutar. Antes você dominava, hoje você não domina mais. Parece que fugiu do seu controle, parece que fugiu das suas mãos. E você está dizendo: Deus, o que é que eu vou fazer, Senhor? Eu faço as coisas, era para dar certo, mas está dando tudo errado. São momentos de guerra que você enfrenta,
de prova. Já pensou no capítulo 22 de Gênesis, no momento em que Abraão está ali, tranquilo, sossegado, fazendo uma festinha, comemorando mais um ano do seu filho Isaque. E Deus simplesmente, Deus agora chega e diz assim: Abraão, eu quero teu filho, Abraão. O coração de Abraão vai para os pés. Disse: Senhor, meu filho? Ele disse: sim, teu filho eu quero. Aí ele pensou assim: será que vai ser Isaque? Antes que ele pensasse, o Senhor diz assim: eu quero aquele que tu ama. Só para tu não ter dúvida qual filho, se é Ismael ou se é Isaque. Antes que ele pensasse, Deus já deu a resposta para ele. Antes que ele falasse, Deus já deu a resposta e diz: aquele filho a qual você ama. Então Deus nos conhece, Deus sabe a nossa capacidade, Deus sabe os nossos limites. E tem hora que Deus ele vai permitir algumas coisas sobre a nossa vida, para saber onde está o nosso coração, para saber se estamos na posição ainda de obediência, porque outrora a gente obedecia porque queria algo de Deus. Já conseguimos, não precisamos obedecer mais. E Deus está dizendo: daqui a pouco eu chego para cobrar a tua obediência de volta, viu? E Deus começa a apertar e permitir algumas coisas. Estava tudo sob controle. Jó vai dizer: o que eu mais temia me sobreveio. Estava tudo bem controlado. Mas tem hora que você está bem com Deus, está fiel ao Senhor, mas para ajustar a tua casa, tua família, Ele mexe até contigo. Ele mexe com você somente para ajustar a tua família. Ele começa a entrar em lugares, regiões. Ele começa a mexer em coisas que você tinha medo que Ele mexesse. Aquilo que você não tinha coragem de fazer, o Senhor diz assim: você era para falar, não falou, mas agora eu vou mexer. E Deus começa a mexer com aquilo que você mais... Nessa noite o Espírito Santo ele quer falar contigo. Tudo que você precisa é entender que Deus está no controle de todas as coisas. E Ele nunca fugiu do controle. Nunca fugiu do controle. Deus está contemplando a tua luta, a tua batalha. Deus está vendo a tua fé. Deus sabe que você conhece a palavra, porque conhecia a palavra como Gideão. Gideão conhecia a história. Quando o anjo chegou para ele, ele começou a dizer: sim, mas vem cá, Deus é comigo. Tá bom. E por que Ele permitiu isso aí? Porque hoje eu estou pagando um preço por conta dos outros. De fato, Gideão. Mas você tem que sobressair. Você tem que mostrar que você é diferente. Mas para mostrar que você é diferente, o preço é muito alto. Enquanto todo mundo grita, você tem que ter o controle. Enquanto todo mundo está dizendo que vai dar errado, você é o único que diz que vai dar. Meu Deus do céu, como assim vai dar certo? Se você não percebeu que já fechou as portas. Você não percebeu que o homem já disse não. Você não percebeu que o médico já deu a sentença. O laboratório já disse a notícia é câncer. O laboratório já determinou que é assim. Fulano diz que é assim. O juiz bateu o martelo. Aí você está dizendo não, mas quem prometeu é fiel para cumprir a promessa. Eu não sei o estado que está, mas os midianitas estão no controle. Mas eu quero dizer que quem prometeu, Ele é fiel para cumprir. E nenhuma das palavras dele cai do chão, mas Ele é comigo. Então Gideão vai dizer: a minha casa é a menor, a minha tribo é a mais pobre, e da minha casa eu sou o menor. Quer dizer, se Gideão fosse falar alguma coisa, ninguém dava credibilidade. Quem era que ia dar credibilidade a Davi? Quem era que ia dar credibilidade a José? José até falou para o pai: meus irmãos aí não prestam não. Mas aí, quem dá o grito é o mais velho, não é?
O caçula tem voz? Tem vez? Tem não. Caçula nem tem voz, nem tem vez. O mais velho é quem manda. Mas entenda, no mundo espiritual com Jeová é diferente o negócio. Jeová, ele determina e diz assim: o maior, aí o maior aqui será o... Senhor, eu sou o menor. Aí o Senhor diz: para mim você é o maior. Certo, Senhor, para o Senhor eu sou o maior. Tá bom, ok. Mas a minha família está me pisando. A minha família disse: vagabundo, vai trabalhar, porque senão a gente vai ficar sem nada para comer. Eu sou mandado pelo meu pai, pela minha família, eu sou mandado por todos, Senhor. E você faz o quê? Eu obedeço. Por quê? Porque eu sou obediente. Não posso quebrar esse princípio. E por que você não é gente ruim? Porque eu não nasci com essa índole. Eu queria ser ruim, mas eu não consigo. Tem gente que tem coração frio, coração ruim, mas eu não nasci dessa forma. Por que isso, Senhor? Por conta de um chamado que você tem. Você nasceu diferente nessa família. Vai pagar o preço mais do que os outros. Vai sofrer mais do que os outros. Como é que é isso? O menor sempre é assim. Todo mundo pede água. Vai buscar água, vai buscar isso, vai buscar aquilo. O menor é desse jeito. O menor faz de tudo, né, Miquel? É um só para atender a 10. E 10 não atende o menor. Não, o menor tem que se virar. Quando eu olho para Miquel, ele começa a rir, porque é desse jeito. Todo mundo pede as coisas. Tem 10 dentro de casa. Só olha para o menor e diz: vai buscar isso. Mal ele foi buscar, ele volta e vai buscar também aí. O outro já grita: pega água para mim. Pega isso. Vai buscar meu prato. Vai buscar comida. Pega um pedaço de carne. Faz assim, faz assado. É o menor. É o menor. O menor é desse jeito. Mas não sabe ele que o menor está seguindo os princípios que o céu está contemplando. Sabe por quê? Porque enquanto você está diante da obediência, caminhando e dizendo: Deus, eu faço, Senhor, porque eu nasci diferente dessa casa. Eu nasci diferente dessa família. Eu nasci, Senhor, para ser exatamente diferente, mas eu não sei que preço. Porque passa um ano, passa 2, passa 3 e você começa a pagar preço. Por conta de A, de B, de C. Meu pai não era para fazer isso, minha mãe não era para fazer isso. Fulano, não sei, meu pai bebe, minha mãe bebe, fulano faz isso. Eu quero ir para a igreja, mas ele só quer ir para tal lugar. Eu não sei que loucura é essa. Pois é. Tem hora que você vai caminhar caminhos que você não quer caminhar. Mas Deus está dizendo: eu tenho contemplado o teu coração, meu filho. Eu tenho visto o que você tem contado somente no íntimo da tua alma. Porque nessa noite, pastor, por que o Senhor está falando isso? Porque simplesmente pessoas entraram aqui nessa noite. E entrou pessoas nessa noite aqui que não crê que Deus vai fazer. De fato, algumas pessoas, e Deus me mostra as pessoas. E quero dizer para você: é impossível de não acontecer aquilo que Ele prometeu. É impossível de não se cumprir aquele que Ele determinou. Se for preciso Ele mandar os midianitas na região, Ele vai mandar. Se for preciso Ele mexer com alguém, Ele vai mexer. Se for preciso Ele mandar um anjo pela madrugada para dizer a você que Ele é, que Ele faz e que Ele pode, Ele vai mandar o anjo. Mas entenda, princípios não podem ser quebrados. Você tem que entender que tem coisas que não podem ser mudadas. Não adianta você querer copiar alguém, porque você é o único que tem a única digital. Você é aquele que é separado, é diferente. Não adianta você copiar o irmão mais velho, copiar o irmão mais novo. Eu quero dizer para você que Deus te separou para você ser diferente. Deus te separou exatamente. Ah, pastor, eu tenho uma fome e uma sede da igreja, mas fulano não me acompanha, fulano não faz isso, fulano não faz assim. Fica tranquilo, porque Deus, Ele vai te dar condição para você vir. Mas um milagre vai acontecer. Ele vai mexer nas regiões, Ele vai mexer em pessoas, Ele vai mexer em lugares, somente para mostrar que Ele pode e que Ele faz. Como é que é isso? Fica tranquilo, porque o anjo vai aparecer para você. Eclesiastes vai dizer que para tudo é o seu tempo. Vai acontecer o tempo do milagre. Gideão estava ali, ele estava já escaldado com tanto sofrimento, malhando trigo no lagar.
E você sabe que o lagar é exatamente o lugar de pisar uvas. E não era tempo de uvas. Mas a forma de Gideão se livrar dos midianitas estava lá, no lagar, né? Malhando trigo. Para quê? Para a família sobreviver. Para a família estar de pé. Então entenda, verdadeiramente quem é crente, ele sempre vai estar orando pela família, mesmo que a família não queira nada com nada. Porque o pai de Gideão, ele é um idólatra a ponto de construir uma estátua enorme para adoração todas as tardes, colocar alimento, antes de se alimentar, primeiro colocar o alimento para aquela estátua. Depois pegar aquele alimento e comer aquele alimento que foi oferecido, eles comerem. Mas Gideão sempre teve um coração diferente. Gideão sempre ouviu a palavra. E Gideão sempre guardou a palavra dentro do seu coração. Porque o salmista, ele declara e diz assim, ó: guardei a tua palavra no meu. Para quê? Para não pecar contra ti, Senhor. E se nós não guardarmos a palavra, não adianta guardar a promessa. Porque a promessa é uma junção da palavra. Se eu creio na palavra, eu creio na promessa. Se eu creio na palavra, se eu creio na promessa, eu creio no Deus que prometeu. E acredito que Ele vai chegar a qualquer momento. A qualquer momento Ele vai fazer um reboliço. Ele vai fazer com que a água venha sem chover. Ele vai fazer com que o maná apareça. Ele vai fazer com que o trigo cresça. Ele vai fazer com que alguém ligue, alguém sabe dê a notícia. Mas Deus, Ele vai chegar para mudar essa história. Porque deserto nunca foi para sempre. Prova nunca foi para sempre. As lutas nunca é para sempre. Lutas é apenas para testados. No jardim do Éden não tinha luta, não tinha batalha, não tinha nada, porque só tinha você e Deus. No mundo você tem todos os dias o diabo te tentando ali, colocando proposta, querendo. E aí sim, pastor, para que as lutas? Para que você decida se Deus existe ou se Deus não existe. Porque se Deus der uma calmaria a você, pelo menos de 3 meses, quando for com 3 meses, você nem lembra de Deus mais. Você liga a TV de 60 polegadas lá e simplesmente você vai assistir todos os seriados que tiverem, né? Você vai assistir tudo que tiver lá na Netflix lá. 60 dias de tranquilidade, as contas estão pagas, dinheiro no banco, os armários estão cheios, a energia já está paga por um ano, tudo tranquilo. Vai fazer o quê? A vida ficou sem graça. Ficou ou não ficou? Ficou sem graça. É bom, mas está sem graça. Por quê? Porque não tem um problema para me resolver. Estou tranquilo. Vamos para a igreja? Bora, aleluia, glória a Deus. É ou não é? Aí vem para a igreja. Pastor, tem culto de novo, terça-feira, bora. Na outra semana, bora. Na terceira semana, eita, vou hoje não. Por quê? É porque a gente decidiu fazer uma festinha aqui. Deixa para outro dia. A gente decidiu fazer algo aqui para meu filho. E você sabe que a prioridade é família, é filho. Bota logo assim, sabe? Começa logo assim. E Jesus? Não, ele sabe que ele está em primeiro lugar. Como? Ele sabe. Não, de jeito nenhum. Gideão o tempo todo guardou a palavra. E para onde ia, a palavra estava no coração. Gideão todos os dias orava a Deus e dizia: Senhor, eu sei que o Senhor está ouvindo. Eu sei, Senhor, que eu estou passando uma luta muito grande. Eu estou malhando trigo onde não é para malhar. Eu tenho que subir isso aqui tudo, Senhor, nos parreirais de uva, mas para simplesmente me esconder dos midianitas. Eu estou fazendo o que não é para fazer, mas eu preciso fazer para poder sustentar. Então tem hora que a luta é tão grande, tem hora que a batalha é tão grande, somente para você fazer aquelas orações fervorosas. Por quê? Porque faz tempo que você esfriou na fé. Faz tempo que você não acredita mais em milagre. Faz tempo que você não vê milagre. Faz tempo que você só vê problema, só vê problema, só vê problema. Mas eu quero te dizer uma coisa, que o anjo vai se levantar. Deus vai mandar alguém e vai te dizer: espera aí, mulher, cadê? O que é que está acontecendo contigo? Deus prometeu e Deus vai cumprir. E o anjo chega para Gideão e diz: Gideão, homem valoroso. Até aí tudo bem. Quando o homem diz assim, homem valoroso, quer dizer, Deus tem se agradado de ti. Aí Gideão: sim, Senhor, Deus se agradou de mim, mas é pau nas minhas costas. Deus se agrada de mim, mas simplesmente cadê os feitos do Senhor?
Ele diz: cadê o Deus que abriu o mar vermelho? Parece que ele nos abandonou. A oração de Gideão é essa diante do anjo. Cadê os feitos que o Senhor fez lá atrás? Porque o inimigo está prevalecendo na minha casa, na minha família. Cadê, Senhor? Gideão, Deus tem visto que todo dia você ora aqui nesse lugar. Todo dia você está fazendo uma oração para o Senhor nesse lugar. E Deus vai se apresentar exatamente aonde? No lugar da oração. Aonde você sofre é o lugar que Deus vai se apresentar. Aonde mais dói é exatamente aonde Deus vai se apresentar. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que você for provado, Deus está dizendo: eu vou te exaltar no lugar que você está sendo humilhado. Por que isso? Não, porque Deus é perito mudar a situação de desgraça em uma grande bênção. Deus é perito em transformar a maldição em bênção. Deus é perito em transformar a humilhação em exaltação. Deus, ele faz exatamente para que você saiba: o que é impossível aos homens, para Deus é possível. Entenda. Deus, ele vai desafiar a sua fé e vai dizer: você crê? Ele diz: eu creio, mas está doendo. Só consegue olhar a dor. Está uma mistura de fé e uma mistura de dor, de sofrimento. Fé e sofrimento. A fé, a dor querendo matar a fé. Mas Gideão está dizendo: mas eu lembro que ele fez os milagres. Embora que ele não esteja aqui, mas eu sei que ele pode fazer. Gideão está crendo. O anjo faz o raio-x espiritual, olha para dentro de Gideão. Existe sofrimento, mas existe fé. E a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível. Está doendo? Tá, mas eu estou crente. Está sofrendo? Tá, mas eu estou caminhando na presença. Está doendo? Tá, mas ainda eu desço pela madrugada pelo menos 5 minutos e estou dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. Está doendo? Tá, mas ainda eu me ajoelho o meu dia, quando o Senhor fala comigo e diz assim: eu quero que você dobre o joelho. Aí você vai lá: Senhor, mas eu não acredito. Mas eu vou dobrar o joelho. Aí dobra o joelho porque ainda tem fé. Dobra o joelho porque ainda tem fé. Você ora porque ainda tem fé lá dentro. E o anjo dizendo: tá vendo? Está sofrendo, mas tem fé. Está sofrendo, mas tem fé. Está doendo, mas tem fé. A dor quer sucumbir a sua fé, mas ele está lutando para não morrer, está lutando para não perecer. E o anjo está vendo e levando para Deus. E Deus diz: então vai lá, socorre ele, porque eu preciso de valentes dessa forma como Gideão. E Gideão está sofrendo, pagando preço, mas tem fé. É tanto que a primeira coisa, quando o anjo diz assim: homem valoroso, aí ele conta a história todinha. Não, cadê o Deus? Cadê Deus? Certo, eu quero ver Deus. Cadê ele? Ele não veio, mas mandou um recado. Ele tem se agradado de você. E ele diz mais para você: ele é contigo. Eita, naquele momento o Gideão diz: se ele é comigo, então começa a desgraça que está acontecendo. Se ele é comigo, tem hora que Deus está contigo somente contemplando e dizendo: tem coragem de sacrificar teu Isaac? Tem coragem de sacrificar, de vir para o culto naquele dia que você não quer vir? Tem coragem de fazer a obra quando ninguém quer fazer? Tem coragem de atender um chamado quando eu tenho determinado para você e você simplesmente está cansado? Você tem coragem? Porque Deus só está com os corajosos. Entenda. E o Senhor está dizendo: eu quero que você faça o que ninguém faz. Porque no dia de chuva a metade da igreja fica em casa. Por quê? Porque está chovendo. É bom para dormir, é bom para descansar, é bom para isso, é bom para aquilo. É bom para comer uma sopinha, é bom para comer uma pamonha com café e agora um queijinho e uma coisinha boa. Então vamos se deleitar. Mas o Senhor está dizendo: mas tem culto hoje. E aí? Trocar seu culto? Trocou o culto pela pamonha? Está igual a Esaú trocando a primogenitura, a bênção que ele tinha, por um prato de lentilha?
Porque tem gente que está numa guerra tão grande que qualquer zona de conforto já entra na zona de conforto, troca. E a palavra do Senhor diz assim, ó, lá em Eclesiastes, há momentos de guerra, mas há momentos de paz, mas há momentos de guerra. E quando é um momento de guerra, não pode baixar as armas. Quando é um momento de guerra, você tem que estar o tempo todo, ó. Estou na campanha, não posso retroceder. O pastor pediu para ir, eu não posso ficar. O pastor, ei, não é por acaso que o pastor liga para você e diz: eu preciso de você. Não é por acaso, é porque tem um propósito, mais pela tua vida do que pela obra. Porque Deus te conhece. Eu não sou de estar preocupando com ninguém. Quando Deus fala sobre alguém para mim e eu cobro, eu já sei o resultado. Eu já sei porque eu já vi, sabe, se repetir várias vezes. Deus está preocupado mais com a pessoa do que com a obra mesmo. Deus está preocupado mais com a pessoa. Então, quando eu cobrar, é porque Deus te ama. E lá em Hebreus capítulo 12 diz assim, que o Pai só corrige a quem Ele ama. Gideão está ali, e o anjo tão somente diz assim: Gideão, Deus é contigo, vai nessa tua pouca força. E Gideão diz assim: Ele está comigo? Tá, Gideão, Ele está contigo. Por quê? Porque o teu coração é diferente. O que foi que você acabou de falar? Que você é o menor da sua? A sua tribo é a? Ele só gosta de pegar as coisas que não são para fazer ser e transformar. Ele te pegou hoje, Gideão. Ele é contigo. Gideão naquele momento diz assim: se Ele é comigo, então me dê um sinal. Chegou o momento de você pedir um sinal para Deus. Sabe por quê? Tem gente que está caminhando com Deus, Deus está caminhando com ele, mas ele não sabe dialogar com Deus, ele não sabe conversar com Deus. Entenda que tem hora que tudo que Deus está querendo é que você seja igual a Jacó. Entre no val de Jaboque e diga assim: se for preciso, me deixa manco, mas me abençoa. Deus está simplesmente olhando para os Davis e dizendo assim: é gigante, mas quem está comigo é maior do que o gigante. Deus está procurando simplesmente pessoas determinadas para simplesmente agora declarar que Ele não pode, mas o Deus que escolheu, o Deus que separou, está junto com Ele e está determinando: vai, porque a vitória eu vou te dar, como se fosse um só homem. Eu vou fazer com que você vença todos eles. A palavra é bonita, a promessa é boa. Chegou o momento de tu pegar o pouquinho de fé que tu tem e agora dizer: vamos aumentar esse negócio? Ok. Ouviu a palavra, Gideão? Hoje ouvi. Primeiro desafio, Gideão. Não, Senhor, mas espera aí, calma, espera aí. Primeiro me dá um sinal. Qual o sinal que tu quer? Não molhe a terra, o novelho de lã deixe seco. Quer sinal, Gideão? Vou dar sinal. Deus não tem dificuldade de dar sinal para nós. Sabe qual é o maior problema? Que oramos poucos, conversamos pouco com Deus e muitas vezes não sabemos nem conversar com Deus. Porque você tem que entender que Deus é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira. A terceira o quê? Pessoa da Trindade. Gideão pede um sinal. Deus dá um sinal pela primeira, segunda vez. Deus dá quantos sinais Ele quer. Agora sim, chegou o momento do desafio. Tu crê? Creio. Então chegou o momento de você ser desafiado. Está com fé? Senhor, eu creio. Ok. Nessa madrugada derruba a estátua do teu pai, porque a primeira coisa que tem que ser quebrada na tua casa é a idolatria. A primeira coisa que tem que ser quebrada na tua casa é simplesmente aquela idolatria. Chegou um momento, se você tem coragem eu vou te usar. Se você não tem coragem, então sai da frente. Se você tem coragem eu vou fazer o sobrenatural. Mas se você não tem coragem, chegou o momento de você dizer as verdades a seu pai, a sua mãe, a sua família. Chegou o momento de você dizer: não, espera aí, agora é uma bagunça esse negócio aqui. Sabe por que essa maldição, essa desgraça? É porque simplesmente está acontecendo isso. É porque tá entrando coisa que não é para entrar. Vocês estão fazendo coisas que não é para fazer. Então Deus chama Gideão para dizer a verdade à sua família. Gideão, nessa madrugada eu quero que você derrube aquela estátua que seu pai levantou. Tá bom, Senhor. Mas primeiro eu quero que você
mate o boi, o segundo boi de seu pai, e me ofereça, né? Você vai pegar aquela estátua, vai fazer uma fogueira, e junto da fogueira vai pegar o boi de 7 anos, seu pai. Aquele boi de estimação que seu pai tem. Vai descer o sangue, bota ele, desce o sangue todinho dele, depois fatia ele e coloca junto lá, com a madeira da estátua. Faz isso pela madrugada, ok? Gideão disse: o Senhor manda e eu obedeço, rapaz. Porque o encontro que eu tive, nunca mais eu vou ter. A experiência que eu tive, nunca mais eu vou ter. Quando eu vi o anjo, eu pensei que eu ia morrer. Mas eu simplesmente ofereci sacrifício ao anjo. O anjo consumiu. Eu vi coisas que eu nunca imaginava de ver. Então entenda, quando você é levado ao nível de fé, Deus vai te colocar em experiências que você nunca viveu. Você talvez diga: mas pastor, eu sou o menor dessa igreja. Mas talvez você vai ter mais experiência do que alguém que está no altar. Sabe o que eu quero dizer para você? Que Deus te separou para ser uma geração diferente, para você transformar a sua casa, transformar a sua família. Eu quero dizer para você que Deus, ele te separou para que você acredite. Porque não adianta vir para a igreja orar, não adianta vir para a igreja louvar, e não adianta você não crer nos milagres que Deus é capaz de fazer. Pastor, eu oro, eu me consagro e tudo mais, mas eu não creio em milagre. Você sabia que tem tanta gente que é religioso, conhece e prega a palavra, mas quando eu faço um voto aqui não acredito, eu estou dizendo pessoas que simplesmente pregam a palavra. Se Deus me direcionar muitas vezes para fazer um voto aqui e dizer assim, ó, Deus mandou fazer assim, ou bater o martelo da justiça, você sabia que muitos que estão comigo não acreditam? Por isso que muitas vezes, sabe o que é que Deus procura? Pessoas que não têm conhecimento. Porque pessoas que não têm conhecimento não questionam com Deus. Toda pessoa que tem muito conhecimento, o tempo todo ele está dizendo: Deus não faz assim, Deus não faz assado. Deus não trabalha dessa maneira. Quando você estuda muito, a sua mente fica querendo entender o trabalhar de Deus, e o tempo todo você fica dizendo: Deus vai entrar por aquela porta, aí Deus vem por aqui. Deus vai, ele vai vir de cima, aí ele começa a vir de baixo. Aí ele vai usar fulano, aí ele usa ciclano lá da porta. Aí você: mas eu não acredito que ele tem 2 dentes na boca. Ele simplesmente não sabe ler, não sabe escrever, mas ele é usado por Deus. Não adianta você olhar para a aparência, porque até o profeta foi repreendido no momento que olhou para a aparência. Deus diz: não atente para a aparência, porque eu pego as coisas loucas desse mundo para se tornar sábia, e as sábias para se tornar louca. Por quê? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Dá para entender? Não dá. Ele pega o menor e diz assim, ó: tá vendo essa multidão de filisteus que está desgraçando aqui Israel, está aprisionando, acabando com tudo? É você que vai vencê-los. Como é que é, Senhor? Começa a tratar a tua casa, começa a tratar a tua família, para tu ver o que é que eu vou fazer. Começa, Gideão, porque eu já te testei, eu já te provei, e você foi aprovado. Eu quero você nessa missão, eu quero você nessa obrigação, porque eu vou te fazer valente. Aí se prepare, porque chegou o momento daqueles que estão contigo cair fora. Só vai ficar quem acredita naquele que Deus levantou. É ou não é? Gideão é um homem louco que pega 10 homens pela madrugada, quebra a estátua, mata o boi de seu pai, sacrifica para Deus. De manhã estão todo mundo atrás do pai de Gideão. Gideão diz assim: se simplesmente Baal ou Astarote, seja lá quem for, é poderoso, para que vocês tocar no meu filho? Deixa que o Deus que ele derrotou, derrote ele. Entenda. A primeira parte que Deus determinou, eu vou encerrar aqui agora. A primeira parte que Deus determinou para Gideão, porque não tem coisa pior do que uma pessoa covarde. Não tem coisa pior do que uma pessoa que tem medo. Não. Tudo que o diabo quer que você tenha medo. Tudo que o diabo quer que você... Se você tiver medo, você não sai de casa. Se você tiver medo, você não atravessa a rua. Se você tiver medo, você não viaja. Se você tiver medo, você não chega a lugar nenhum. E tudo que o diabo quer que você tenha. E Deus está dizendo: e aí, Gideão, a primeira missão. Ele disse: eu venci. Ele disse: agora tem uma. Tem uma próxima.
Junta todos os soldados, porque tu vai vencer os filisteus. Pode alistar todos, que teu nome eu já soprei em todo canto, e teu nome já está conhecido como aquele que derrotou Deus todo, sabe, aquele que era poderoso e não é, nunca foi poderoso, mas tu já derrotaste um Deus que eles achavam que era Deus, mas nunca foi Deus, tu já derrotaste. Amém, amém. Junta homens, junta 32 mil. Gideão, esses homens têm que ser da mesma qualidade que você. Aí sim, aí é o desafio. Você só vai andar com quem é parecido contigo. Quem não é parecido contigo vai tirando de lado. Porque se você quer contemplar milagre, quer ver a mão de Deus sobre a tua vida, chegou o momento de tirar de lado aqueles que não compactuam com a mesma fé que você. Chegou o momento de Deus soprar e você dizer, graças a Deus que foi embora. Não é simplesmente estar se lamentando, sabe? Porque o Senhor diz assim, diga aos fracos e medrosos, porque não é na sua qualidade. Diga aos fracos e medrosos que volte. Volta a primeira vez. Então volta. Vai ficar 10 mil. O Senhor olha para Gideão e diz, Gideão, ainda não estão na qualidade de homens como você. Gideão olha assim e diz, mas Senhor, como? Porque o humilde, ele nunca vê a qualidade dele. Mas o arrogante o tempo todo ele está batendo no peito, eu sou o melhor. É ou não é? O arrogante o tempo todo está dizendo, mas eu faço tão bom. E ninguém reconhece. Não, o humilde pelo menos. O humilde ele é diferente. O humilde ele está dizendo, eu faço. E a minha obrigação é só fazer. Eu não quero que ninguém reconheça. Porque eu tenho sobre mim aquele dom de servir. E eu vou servir. E o Senhor diz, Gideão, ainda tem muita gente, Gideão. Não tem gente na sua qualidade. Eu estou falando de homens corajosos como você, que derrubou a estátua do seu pai, matou o boi de 7 anos. E eu quero pessoas assim. Porque para a guerra que você vai enfrentar, tem que ser corajoso. E Gideão está dizendo, esse negócio está muito estranho, Senhor. O Senhor já dispensou 22 mil pessoas. Como é que a gente vai vencer os filisteus diminuindo esse negócio? Aí Deus está dizendo, eu não preciso de quantidade, eu preciso de qualidade. Eu preciso de pessoas na mesma fé, na mesma esperança. Eu preciso de pessoas que realmente entendam o meu propósito, Gideão. Eu preciso de pessoas que realmente me honrem e entenda aquilo que eu separei. Alguém que olhe para você e acredite que eu sou contigo. Porque tem muita gente, mas não acredita que eu sou contigo. Tem muita gente que caminha, mas não acredita que eu opero na tua vida. Por quê? Porque você mesmo disse que na região você é conhecido como o menor da tua casa. E muitos olham para você dessa forma. E eu não quero pessoas perto de você que olhem para você dessa forma. Eu quero que olhe simplesmente para você. Entenda que você é o menor, mas que Deus é contigo. Eu quero pessoas que te honrem. Eu quero pessoas que simplesmente compreendam que você pode ser o menor, o mais incapaz, mas eu estou contigo. Desce sobre as águas, porque lá eu vou separar quem é e quem não é. Lá eu vou separar quem quer e quem não quer. Lá eu vou separar quem acredita e quem não acredita, Gideão. Na ordem, apenas 300 fica. No primeiro momento, creio que Gideão olhou assim e diz assim, eu não posso olhar para a quantidade, mas agora eu tenho que olhar para o céu e acreditar somente no céu. Por quê? Porque se eu for olhar pela quantidade ou pela situação, a minha fé vai desmorecer. Porque 300 homens não vencem um exército de 100 mil, 120 mil homens. Não adianta. Então Gideão começa a olhar somente para o céu. O que quer dizer com isso, pastor? Tem hora que a guerra está tão grande e as tuas forças estão tão pouca, a condição está tão pouca que você só resta uma coisa: é acreditar em quem fez a promessa sobre a sua vida. Fica de pé toda a igreja. Tem hora que tem muitos, mas tem hora que Deus está reduzindo, dizendo, vai ser um povo diferente. Vai ser gente que acredita. Vai ser gente que crê. Você crê? Antes você tinha muitos amigos, mas hoje você só anda com 2 crentes: Maria e Josefa. É aquelas que tá orando contigo pela madrugada,
É aquelas que não falam da vida alheia. É simplesmente aquelas que acreditam que Deus vai cumprir promessa sobre a tua vida e depois vai cumprir na dela. Primeiro ela acredita que vai cumprir na tua. Porque a verdadeira amiga, o verdadeiro amigo, embora que Deus vai cumprir primeiro na nossa, mas a verdadeira ele vai dizer, primeiro vai cumprir na tua. Você crê? Porque está fortalecendo. E Salomão vai determinar e vai dizer, é melhor que ande de dois. Porque se um cair, o outro levanta. Precisamos ter um amigo de oração, uma amiga de oração. Tem hora que na ótica humana está pouco. Mas o reino espiritual está dizendo, é o suficiente para você vencer essa guerra. Você está entendendo? Deus está dizendo para você nesta noite, não olhe na visão vertical, mas o momento de guerra, de batalha, de prova, só tem uma posição que você vai olhar e vai vencer, é quando você olhar para a vertical. Quando você olhar para a vertical vai dar vontade de orar. Quando você olhar para a vertical vai dar vontade de ler a Bíblia. Quando você olhar para a vertical o anjo vai descer, vai dizer, eu cheguei. E tem uma mensagem para você. Deus tem se agradado da tua posição. Qual a posição? A posição da vertical. A posição de dobrar o joelho, a posição de ler a palavra, a posição de estar determinado e entender que na guerra você é um soldado preparado, um atirador de elite. Você é aquele que está sempre ligado aonde o diabo está atirando. Você está pronto, está dizendo, eu estou te vendo, diabo, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu já te vi, demônio, e estou dizendo que em nome de Jesus você não tem força. Chegou o momento de você ficar conectado com o céu. Você crê? Você acredita que Deus tem coisa muito grande para a sua vida? Não é nada. O que Deus já fez não é nada comparado ao que Ele vai fazer ainda. Eu quero apresentar os dizimistas e ofertantes nessa noite. E quero dizer para você que Deus, Ele tem uma grande bênção para ser derramada. Domingo, eu pedi para fazer o jejum até quinta-feira. Quem foi que fez comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu cheguei na casa da minha irmã ontem, cheguei para ela e disse assim, minha filha. Ela chegou para mim, né, eu fui lá levar um papel para ela assinar. Ela disse assim, eu fiz o jejum, pastor. A minha irmã. Eu disse, amém, minha filha.